E por falar em restauração, eu trabalhava com isso, um pouco com isso, né, quando eu era arquiteto. Quando eu trabalhava com arquitetura, eu lembro que eu fiz 2 projetos de restauração. Né? Quando a gente é recém-formado, a gente tem que fazer de tudo um pouco, não pode escolher muita coisa. Né? Você não pode especializar muito rápido, você tem que fazer de tudo se quer ganhar dinheiro. Eu lembro que eu fiz a restauração de um barzinho lá famoso, bem tradicional lá em Piracicaba, bem conhecido, mas que logo você entra lá e um bar, e a gente tentou ao máximo deixar as características do lugar, porque era bem tradicional. Foi o primeiro projeto de restauração. Eu fiz ele quando eu estava com o meu professor de faculdade, que chamou para a gente fazer junto esse projeto de restauração. Eu sei que o Vi também mexe muito com restauração, né, Vi? Se você precisar de restauração, agora é no dente, né? Não é na edificação, é no dente. Eu perdi a primeira parte, o que ele está falando? O que ele está falando de restauração, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque nós trataremos nesta série sobre restauração. Agora, obviamente, você não vai estar aqui aprendendo a restaurar a sua casa, nem muito menos o dente. Se você quiser, você faz isso comigo. Se você quiser restaurar a sua casa, já não é mais comigo, você pode consultar a Camila, porque minha velha vida já ficou para trás, já não faço mais essas coisas. O que nós vamos ver é uma restauração da nossa vida, de quem nós somos. Tanto nós individualmente, mas claro, como povo de Deus, como igreja. E para isso, nós iremos expor o livro de Miqueias. Abram lá então no profeta Miqueias. Se você está com dificuldade aí, fica entre Jonas e Naum. Aí não ajuda nada. Não ajudou em nada, né? Entre Jonas e Naum. Você está com muita dificuldade, finge que você usa a Bíblia no celular, sabe? Fala assim, hoje eu vou usar no celular, porque daí você acha rapidinho. Acha rápido, não precisa ficar folhando. Miqueias é um dos profetas menores, chamados profetas menores, por aquilo que a quantidade de escrito, né, que eles escreveram, eles são mais condensados. Alguns profetas menores têm 1, 2 capítulos, alguns 3, 4 serão expostos também aqui. Miqueias tem 7, é um pouquinho maior, mas ainda assim é chamado de um profeta menor. Miqueias, ele é um dos 4 pré-exílicos, ou seja, antes de acontecer o exílio, que escreve para o reino do sul, o reino de Judá, que inclusive serão os 4 que nós exporemos nesse semestre aqui na igreja. Miqueias, nós também falaremos sobre Joel, sobre Sofonias, e lá para junho falaremos sobre Abacuque, que são livros menores. Miqueias é o maior destes. E Miqueias está falando sobre restauração. Versículo 1 do capítulo 1 de Miqueias, nós deixaremos praticamente um capítulo para cada mensagem, nesses 7 estudos que teremos de início, pelo menos, sem que nada mude, entre fevereiro e março. O versículo 1 do capítulo 1 de Miqueias é uma apresentação de quem é Miqueias, mas não se fala muito a respeito dele, mas mais da urgência da sua mensagem. É um versículo bem rápido que diz: a palavra do Senhor veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Não fala muito a respeito dele. O que nós sabemos de Miqueias é que Moresete era uma cidade a uns 40 quilômetros de Jerusalém. Isso já era considerado já o interior do império, já não era a capital. Ele é alguém que vem do interior, mas é interessante, porque embora ele tenha vindo do interior, a mensagem de Miqueias se assemelha muito à mensagem de Isaías. Há trechos nesses 2 livros, de Isaías e Miqueias, que são muito parecidos. E dizem, né, os estudiosos aí, que é bem provável que Miqueias e Isaías tenham trocado várias figurinhas durante o ministério dos 2, porque eles são contemporâneos. E talvez tenha tido até, inclusive, uma relação de discipulado entre eles, de companheirismo no ministério. Interessante é que Isaías é da corte. Isaías é lá do palácio, ele está escrevendo de dentro. E Miqueias é alguém que vem lá do interior para fazer uma acusação também para a corte, lá para Jerusalém.
e para Samaria, como nós veremos aqui. O texto diz que ele exerceu o seu exercício profético aqui nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Isso situa Miqueias aproximadamente aí no ano 740 até o ano 700, talvez 690 antes de Cristo. Então lembra que a data vai aproximando do zero, embora não tenha zero no nosso calendário, né? Não existe zero no algarismo romano, mas é de 740 até aproximadamente 700, 690, ou seja, entre 40 e 50 anos foi o tempo que ele profetizou. Isso significa que ele presencia, embora ele escreve para o Reino do Sul, ele presencia a invasão da Síria no Reino do Norte, que acontece em 722. Na verdade, vocês vão perceber que ele dedica este primeiro capítulo para falar sobre Jerusalém e sobre Samaria, mas é mais para Samaria, para o Reino do Norte, para depois, então o Reino do Norte já tinha sido saqueado, para depois então focar no Reino do Sul, que é para quem ele realmente escreve. O versículo 1 ainda, a última informação que dá é que essa visão dele, que ele teve, é acerca tanto de Samaria quanto de Jerusalém. Miqueias está sendo usado aqui. Claro que Miqueias está sendo usado por Deus. E como profeta, as pessoas gostam de ser denominadas de profeta, né? Como no Antigo Testamento. Mas eles não sabem o que era um profeta. Por exemplo, Isaías teve que andar 3 anos nu. Pessoal, andar 3 anos nu. Isso era profeta. Aliás, Miqueias vai usar essa mesma expressão, nu e descalço, logo no capítulo 1, você não vê. O profeta, ele não tinha uma vida própria, se a gente pode dizer assim. A vida dele era fazer exatamente o que Deus queria dele. Não é à toa que eles morriam por causa disso. Porque o que Miqueias está fazendo aqui é saindo do interior do seu país para ir lá nas 2 capitais colocar o dedo no erro, nos pecados do povo. Vocês vão ver que ele vai tratar de 3 grandes pecados ao longo do livro. Hoje nós vamos falar do primeiro aqui, mas ao longo do livro ele vai tratar de pecados. Mas a palavra dele é sobre Samaria e Jerusalém. Você gosta de história e geografia? Você vai lembrar que Samaria é a capital do Reino do Norte, chamado Israel, né? O Reino de Israel, o Reino do Norte. Jerusalém é a capital do Reino do Sul, chamado Reino de Judá. Ou seja, ele está denunciando, é como se você saísse daqui de Ribeirão, batesse lá em Brasília e falava, eu tenho uma palavra de Deus contra esses políticos aqui. Você sai do interior do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, bate lá em Brasília, com toda a audácia, e fala, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, vem aqui ouvir. É isso que Miqueias está dizendo. Isaías faz o contrário, Isaías sai de lá de dentro, falando contra Jerusalém. Agora, Miqueias sai do interior, mas a palavra dele é contra Samaria e contra Jerusalém. No versículo 2, ainda nessa introdução, há uma expansão desta mensagem dele. Ele vai dizer assim, começando a sua profecia, ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano, do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Esta expressão ouçam vai acontecer 3 vezes no livro de Miqueias. Alguns ainda dividem o livro de Miqueias nesses 3 vezes que ele fala ouçam. Mas é uma expressão que é claro, né? Você tem que ouvir você não consegue nem... sabe quando você... Algum som está ligado e você quer dar uma descansada, mas o som está ligado e você quer parar de ouvir, mas você não consegue. É diferente de um olho, de uma boca que você pode fechar. O ouvido você não pode parar de ouvir. Você não consegue fechar os seus ouvidos. Mas é interessante quando Jesus fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você prestar atenção nas palavras. São coisas distintas. O que Miqueias está dizendo aqui é, não apenas leiam isso e passe de largo, não apenas venham na igreja e ouçam uma mensagem, agora não presta atenção, ouça essas palavras porque elas são importantes. Agora, por mais que a palavra dele é lançada para Samaria e para Jerusalém, ele diz, ouçam
todos os povos, e aí um grande paralelismo, como é característica dele, Miqueias é um rapaz do interior muito poético, né? Muito assim, gosta de poesia, inclusive paralelismo, que era muito comum. Então nesse paralelismo ele fala, ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam. Então, embora a mensagem dele seja para Samaria e para Jerusalém, mas está dizendo, mexer com esses dois polos é mexer com toda a terra. Tamanha a importância destas duas capitais. Denunciar os pecados de Samaria, denunciar os pecados de Jerusalém, é falar com todo mundo. Porque é onde Deus habita, é onde Deus está, é onde ficava o templo. É o centro de tudo ali. Então prestem atenção, não só quem mora em Samaria, não só quem mora em Jerusalém, mas prestem atenção toda a terra, todos os que nela habitam. A gente pode estender isso para além daqueles 740 anos antes de Cristo e pensar que nós habitamos nessa terra, nós continuamos a habitar nela. Então a gente pode dizer, presta atenção, porque a gente habita nesta terra também. E a gente deve prestar atenção porque o Senhor, o soberano, é uma expressão muito comum no Antigo Testamento, o Adonai, Yahweh, o Senhor que governa todas as coisas, o Senhor que controla todas as coisas, o Senhor que está acima de todas as coisas. E aqui, Miqueias usa uma expressão que descreve uma transcendência de Deus. O que é uma transcendência? É mostrar que Deus está acima de nós, olhando o que está acontecendo aqui. Ele é transcendente, porque Ele habita no seu santo templo. Obviamente, Miqueias não tem em vista aqui o templo que foi construído ali. Não é isso que ele está dizendo, porque daqui a pouco ele vai dizer que o Senhor desce. Então não é o templo lá em Jerusalém, o templo de Jerusalém já estava longe de ter a presença de Deus habitando ali, o povo estava longe de fazer o que Deus queria, e Deus não estava mais habitando ali no templo, aquilo era só um monte de pedras, de construções. Então Miqueias não está falando Deus habita naquele templo, não. Deus habita num lugar inacessível, porque Ele é transcendente. Ele habita no seu santo templo, e por causa disso, Ele está testemunhando contra vocês. Ele está numa posição que Ele consegue olhar para todos nós e prescrutar os nossos corações. Ele consegue enxergar o que a gente esconde de qualquer um, porque Ele está numa posição privilegiada. Talvez aquilo que ninguém saiba, Deus está vendo. Por isso que a gente deve prestar atenção nessas mensagens. Agora, há uma corrente teológica, filosófica na história, depois do iluminismo, daquele racionalismo que foi proposto pelo iluminismo, o homem no centro de todas as coisas, e uma das correntes que surgiu, que não existe mais, é chamado deísmo. O deísmo, com D no começo, é a crença em um Deus que criou todas as coisas, num Deus que é transcendente, que está acima de todas as coisas, mas que não intervém na história, que não é ativo na história. É interessante que Miqueias vai combater essa ideia, embora não havia muito essa crença ainda naquela época, mas Miqueias vai mostrar que Deus é um Deus transcendente, que está acima de todas as coisas, que está lá no seu santo templo. Mas o versículo 3 diz, vejam, o Senhor já está saindo de sua habitação. Então Deus não é aquele Deus que está lá no seu santo templo olhando todas as coisas e passando de largo e dando de ombros e fingindo que nada está acontecendo. Pelo contrário, Miqueias diz, o Senhor está lá no santo templo, mas vejam, já está descendo. Cuidado, preste atenção. O Senhor agora, chegou o tempo dele fazer justiça. Chegou o tempo de Deus restaurar. É isso que Miqueias está dizendo. O Senhor já saiu da sua habitação, Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Essa ideia de lugares altos da terra se refere aos montes, mas não é só uma expressão para falar de montes. Os lugares altos da terra eram os lugares
culticos, onde as pessoas prestavam culto tanto a Deus quanto aos outros deuses. Os lugares altos, até os montes, é só lembrar que Deus sempre chamava as pessoas para ir para um monte, né? Moisés para estar no monte, Jesus subia no monte. É sempre o monte que você tinha um encontro com Deus. E Deus vem e vai pisar neste lugar, neste monte, nesses lugares altos, nos lugares de adoração. Agora, talvez as pessoas pensem, então tudo bem, você vai subir no monte, Deus vai estar lá, mas aí ele fala, mas é para derreter esse monte. Miqueias está dizendo assim, cuidado, porque não acha que você vai estar bem se subir no monte e encontrar com Deus. Porque no estado que está aqui, né, porque ele vai denunciar o pecado, no estado que está aqui, ele vem para derreter esse monte. Eles vão se derreter como cera diante do fogo. Já colocou cera no fogo? Rapidinho, não é? É rápido, não demora. Como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Esses vales que se racham ao meio. As pessoas olham para o Grand Canyon, os cientistas que dizem, né, que não tem nada de crença, só ciência. Eles olham para o Grand Canyon, ou para outros vales desse que nós temos, olham para isso e dizem, bom, isso daqui é claramente uma evidência de que o mundo tem bilhões de anos. Porque antigamente corria um rio aqui e foi se rachando. Mas o Grand Canyon surgiu bem rápido, num evento na história chamado dilúvio. Em águas que vieram de uma velocidade tão grande, com um poder tão grande, que deu o que a deu lá no Grand Canyon e outros vales desses que nós temos. Talvez é essa figura que Miqueias tem em mente. Águas tão fortes que são capazes de abrir vales, rachas, e essa força das águas. A gente está vendo no Brasil o estrago que as águas fazem, né, em diversas cidades. É impressionante. Cada vez eu recebo de algum amigo pedindo oração para familiares que, tem família nessa cidade lá em Minas, tem família nessa cidade no Espírito Santo, e olham por eles, obreiros, missionários, pastores, que acabam mandando para orar por pessoas que estão perdendo a sua vida. Sabe a devastação que uma água pode dar? Miqueias está dizendo, Deus vem assim. Deus vem julgando, Deus vem fazendo esta restauração. Por quê? Por que ele desce desse jeito? Porque Deus desce desta maneira, derretendo os montes e abrindo os vales como água. Versículo 5, Miqueias diz, tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Olha o que Miqueias está dizendo. Miqueias está falando assim, Jacó, ou Israel, que é uma expressão para se referir ao reino do norte, fala assim, sabe qual que é o problema do reino do norte? É Samaria. Sabe qual que é o problema do reino do sul? É Jerusalém. Agora, naquela época, não era nessas cidades que ficavam os maiores altares idólatras. Por exemplo, se você fosse um idólatra naquela época e quisesse adorar um bezerro de ouro, acredite ou não, você tinha cidades para fazer isso. Você tinha Gilgal, você tinha Dan, você tinha Betel. Eram cidades em que eram polos de idolatria. Polos de idolatria. Mas não é com isso que Miqueias está tão preocupado. Miqueias está preocupado. Sabe aquela ideia de onde a gente esperava mesmo que viesse aquilo de bom? É quando na verdade vem uma coisa ruim. Por exemplo, é como se Miqueias estivesse falando para o nosso país. Tudo bem que há corrupção, a gente sabe que há corrupção em tudo quanto é cidade, em tudo quanto é lugar, a gente sabe disso. Mas quando a gente fica ouvindo corrupção vindo de Brasília, não é de revoltar? Você não fica revoltado com isso? Porque é de onde a gente esperava o exemplo. É onde a gente esperasse o exemplo do nosso governo, de todos os políticos lá, para que todo mundo faça o que a nossa liderança faz. Não é isso que você espera? Você espera disso. Miqueias está falando, é o contrário. Sabe qual que é o maior problema desta nação? É da onde deveria vir o exemplo, é de lá que vem a corrupção. É da capital do Reino do Norte, é da capital do Reino do Sul, é de Samaria, é de Judá. É a mesma coisa se a liderança de uma igreja dá um exemplo ruim. Já pensou nisso? Você fala assim, gente, de onde deve vir o exemplo
É de lá que está vindo as piores decisões, os piores pecados. Mas espera aí, o que será então da igreja nesse sentido? Essa expressão é muito forte. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Agora pense um pouco na sua vida. Pensa que talvez você cria expectativa, mesmo que você não queira, você sempre cria expectativa em alguém. Por exemplo, se você é um pai de família, pode ter certeza que seus filhos vão ter expectativa a respeito de você. Vão querer ver em você exemplo. Vão querer ver em você alguém em quem se espelhar. Vão criar expectativas. Talvez se você é o único crente do seu trabalho, se você é um cristão mesmo do seu trabalho, da sua faculdade, as pessoas vão criar expectativas a respeito de você. Eu lembro, na época que eu fazia faculdade, é impressionante mesmo. Eu chegava para alguém que não era cristão, e lá os professores às vezes ofereciam para a gente maconha e droga, e todo arquiteto usava um pouquinho para ter mais criatividade. Né? Era uma garrafa de café, um bag na mão, pronto. Os caras viravam o melhor arquiteto do mundo. E tinha gente que não gostava. Uma opção da pessoa, mas que ia usar mesmo, tudo bem. Mas parece que eu e mais outros 3 lá que éramos crentes, parece que eles não ficam em paz até a gente usar. Porque eles sabem que a gente é crente. E eles sabem assim, se a gente conseguir derrubar o crente, pronto. Está resolvido. Todo o restante está liberado. Porque eles têm uma certa expectativa. No fundo, eles têm uma expectativa de que a vida do crente deve ser diferente. Agora, se de quem a gente espera uma coisa diferente, que é o crente, a gente está vendo atitudes como todos os outros, eles falam, bom, agora está tranquilo. Se até o crente está fazendo isso, agora a gente está tranquilo. Quer você queira, quer não. Se você é cristão, você vai gerar expectativa na vida de alguém. Talvez em algum dos crentes que você conheça, talvez em alguém da sua família, talvez na sua esposa, no seu cônjuge, talvez no seu filho. Você vai gerar expectativa. Talvez num churrasco em família as pessoas vão ficar te olhando. Agora ele é crente. Vamos ver como que ele age. Isso daí. Miqueias está denunciando isso. Miqueias está falando da onde a gente esperaria o exemplo, da onde a gente esperava o padrão para todo o povo agir. É de lá que está vindo o problema. É de Samaria, é de Jerusalém. Agora, Deus não é um Deus que dá de ombros. Deus desce, e Deus faz justiça, e Deus restaura. E o primeiro passo para a restauração é entender a justiça divina. E versículo 6 diz, por isso, por esta razão, por esse motivo, farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela ajuntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Vocês vão perceber que uma característica dos profetas, não só dos profetas menores, mas dos profetas, é falar sempre de juízo e restauração. De uma iminência de um juízo divino, de uma expectativa de uma restauração, de uma esperança, menos aqui. Em todo o livro de Miqueias, quando Miqueias vai começar a falar para o reino do sul, depois para Judá, ele fala do juízo divino, mas ao mesmo tempo fala de uma expectativa, de uma esperança de restauração, de algo bom que vai vir depois do juízo, menos aqui. Porque aqui ele está falando sobre Samaria. E a gente sabe, na história, que depois que a Síria invadiu Samaria, o reino deixou de existir. Não houve expectativa, não houve esperança para eles. Essa história está descrita lá em 2 Reis, capítulo 17. Os primeiros versículos de 2 Reis, capítulo 17. Diz assim, no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 9 anos.
Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. A Síria passava por um momento de crise aqui, por isso o rei de Israel, junto com o Egito, pensaram: é a nossa chance de nos livrarmos desses tributos e deixar de pagar. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Alá, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos medos. A gente sabe pela narrativa bíblica que Salmaneser foi o rei que sitiou a Síria por 3 anos, mas um pouco antes dele, sitiou o reino do norte por 3 anos, mas um pouco antes dele conquistar, ele morre, e aí o capitão do seu exército, chamado Sargão II, é quem faz essa deportação. E quando ele conquista o reino do norte, ele leva consigo para a Síria 24 mil pessoas. 24.400 de alguma coisa, para ser mais exato. 24 mil pessoas ele leva do reino do norte para a Síria, para viverem como escravos. E desde então, o reino do norte não existe mais. Miqueias está passando por isso. Miqueias está vendo tudo isso acontecer em 722 a.C. E talvez Deus tenha mostrado para ele que há esperança para o reino do sul, mas não para o reino do norte. Versículo 8. Diante de tudo isso, diante de tudo que está acontecendo, Miqueias diz: por causa disso, chorarei e lamentarei. Andarei descalço e nu. Uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Diante dessa situação de Samaria, veja bem, Miqueias está no reino do sul. Dá para ele voltar sua atenção para o reino do sul. Mas quando ele fala para o reino do norte, ele não é daqueles que falam assim: bom, ainda bem que não foi aqui com a gente. Ainda bem que não foi para o reino do sul. Ainda bem que está acontecendo lá em cima, lá com Samaria. Ainda bem que a gente está aqui no reino de Judá. Morizete era uma cidade próxima de Jerusalém, né? 30, 40 quilômetros, como eu disse. Ainda bem que nós estamos aqui no reino de Judá e isso está acontecendo lá. Dê graças a Deus por isso. Não. Ele é alguém que fica contrito pelo seu povo, que lamenta, que chora por causa do pecado. Ele fala, ele estava disposto a andar descalço e nu. Aquelas pessoas daquela época tinham um costume, né, de rasgar suas vestes com ira, com indignação, né? Quando a pessoa ficava indignada com alguma coisa, a expressão que usava, né, rasgou as vestes. O que ele está dizendo aqui é assim: eu nem vou ter veste para rasgar. Eu vou andar descalço no tamanho a minha contrição, tamanho a minha indignação em relação ao que está acontecendo com Samaria. Uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Ele diz que a ferida de Samaria é incurável. E o flagelo, esse mal, talvez a sua versão esteja traduzido por mal aí, que pode significar tanto o pecado de Samaria, porque logo ele vai dizer que Samaria influenciou o reino do sul com o pecado, ou pode significar o próprio exército assírio que esteve rondando ali as portas do reino do sul, mas depois não entrou, né? A Babilônia conquistou o reino do sul e depois conquistou o império assírio também. Então esse mal, esse flagelo, pode ser tanto o pecado de Samaria que influenciou Jerusalém, ou o povo assírio que Deus usou para punir o povo do norte, que também chegou às portas de Jerusalém. A partir do versículo 10, como o Miqueias gosta de fazer, vai ser uma série de trocadilhos. Fica estranho para a gente ler, porque a gente não tem ideia desses trocadilhos. Mas ele vai dar diversas cidades, nome de cidades, que é o caminho que o exército assírio percorreu até chegar em Samaria e derrubar aquela cidade.
Mas neste percurso, ele vai fazendo trocadilho com as cidades. Então ele diz assim: não contem isso em Gate e não chorem. Habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó. Por exemplo, Gate é a cidade do choro. Bet-Ofra é a cidade do pó. Então, significa o nome da cidade. Então ele vai fazendo esses trocadilhos. Né? Habitantes da cidade, que significa cidade do pó, se revolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safiros. Habitantes de Zanã não sairão da cidade. A palavra Zanã, em hebraico, é muito parecido com a palavra que significa sairão. Então ele faz esse trocadilho, né? Os habitantes da cidade, e o som parece, não sairão da sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando o alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laques, atrelem os carros, as parelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês. Por isso vocês darão presentes de despedida a Marosete Gate. Marosete era uma expressão que significa presente. A cidade de Aczib se revelará enganosa. A palavra Aczib soa familiar com a palavra engano aos reis de Israel. Então ele vai fazendo esse trocadilho com as cidades, ao mesmo tempo que ele está descrevendo o percurso do exército assírio. Imagina Miqueias olhando o exército assírio chegando às portas de Samaria. Tudo isso por causa do pecado daquela cidade. Trarei um conquistador contra vocês que vivem em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. E agora, para terminar este primeiro capítulo, há quase que um contraponto aqui entre a contrição sentida por Miqueias, que estava longe, que não estava lá, estava no Reino do Sul, olhando tudo aquilo, com a indiferença dos israelitas. Porque Miqueias tem que praticamente implorar e clamar para que eles sintam a mesma indignação que eles. Agora olha que interessante. Miqueias diz assim no versículo 16: rapem a sua cabeça em pranto por causa dos filhos, nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Miqueias está dizendo: eu estou aqui no Reino do Sul, contrito por causa de vocês, e vocês estão aí, se alegrando com os seus filhos, que logo vão ser tirados de vocês. Reajam, rapem a cabeça, entram em contrição, comecem a clamar a Deus por misericórdia, mudem a atitude de vocês. Essa ideia de rapar a cabeça também tinha a ver com essa ideia de contrição, né? de você, um ritual que eles faziam para isso. Então ele está falando: rapem a cabeça, mostrem isso para Deus, que vocês estão contritos, arrependidos. Agora, não é interessante que alguém de fora tem que falar para alguém que está perdendo o filho, olhando o exército chegar e falar: reajam, façam alguma coisa. É interessante porque às vezes a gente precisa disso. Parece que a gente não enxerga o nosso próprio erro. Parece que é preciso alguém de fora, mas como é difícil isso. Como é difícil quando Deus manda uma esposa para a gente, ou se você é mulher, um marido, né, que sabe mostrar o nosso erro. Como é difícil isso para a gente. Mas isso é um presente de Deus. Isso é um presente de Deus. É quando alguém chega e fala assim: você está errando isso daqui, não faça isso. Porque às vezes a gente, no nosso próprio erro, a gente não enxerga o que a gente está fazendo. E a gente precisa de alguém de fora. E Deus vai mandar um cônjuge assim, Deus vai mandar talvez um irmão assim para você na mesma família. Deus pode mandar um filho que realça as suas imperfeições. E filho, mesmo sem saber, faz isso com a gente, né? O filho começa a mostrar o nosso coração, mostrando que a gente precisa mudar. Talvez Deus mande um companheiro aqui da igreja, um irmão seu, para abrir seus olhos. Mas às vezes é necessário alguém de fora. Alguém que não está passando por isso, olhando e falando assim: entre em contrição aí, mas se arrependa, porque o caminho que você está levando vai levar à destruição. Esse primeiro capítulo é o capítulo talvez mais triste de Miqueias, porque não há um pingo de esperança. Há esse clamor no final para que eles sejam contritos, e fiquem contritos, mas não há
esperança para eles. Porque o reino do norte ia ser dizimado. A partir do momento que ele começa a falar com o reino do sul, a esperança vai entrar nesse livro. Agora, o que a gente precisa aprender é que para a gente viver esta restauração que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que entender que Deus faz justiça. Deus pune o pecado. Deus pune o nosso erro. As pessoas esquecem disso. E por isso vivem uma vida do jeito que quiser, sem o temor de Deus. Sem se preocupar com as consequências que Deus pode dar para a sua vida. Eles até acreditam em Deus, mas acreditam em Deus que está lá no seu santo templo e vai ficar lá para o resto dos tempos, no seu santo templo. E esquece que Deus um dia vai descer para fazer justiça. Você quer viver uma restauração de Deus na sua vida? Você quer ver isso? Eu espero que a gente aprenda isso durante essa série. Quer viver a restauração de Deus mesmo? A gente tem que saber, Deus faz justiça. Deus está olhando para aquilo que a gente está fazendo. Eu queria terminar o estudo de hoje lendo com vocês a carta de 1 Pedro, um trechinho só. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4, versículo 17. Olha o que o texto diz. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Quando a gente pensa na justiça e no julgamento de Deus, a gente sempre pensa naquele que é descrente, naquele que é incrédulo, falando, Deus um dia vai julgar essa pessoa, Deus um dia vai fazer justiça. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E aí ele explica isso logo depois. E se começa primeiro conosco. Não se engane. O julgamento de Deus começa primeiro com a gente. Porque nós somos filhos. E Deus disciplina o filho a quem ama. Que a gente possa atender estas palavras para viver esta restauração em nossas vidas. Amém?